Se você não tiver acesso ao prêmio de liquidez e quiser acesso rápido ao seu dinheiro diariamente, lembrando que o produto que oferecemos tem liquidez diária, a melhor opção são os UCITS. Pascal, você poderia explicar os prós e contras dos UCITS alternativos? Claro. Primeiramente, os UCITS surgiram porque muitos clientes queriam investir em fundos hedge, o que requer alguma liquidez. Além disso, o seu capital ficará preso, pois normalmente você só pode resgatar seu dinheiro trimestralmente. Você tem menos controle sobre seus ativos e não há supervisão regulatória. Nesse sentido, a estrutura dos UCITS tem o objetivo de compensar essas falhas do modelo dos fundos hedge, oferecendo maior transparência aos investidores, maior controle sobre os ativos e supervisão de autoridades regulatórias. Essas vantagens tornaram os UCITS uma opção mais segura para os investidores, porque eles terão o benefício de investir em fundos hedge com muito mais liquidez, seja diariamente, semanalmente ou quinzenalmente, uma característica única dos UCITS. É como se o produto reunisse o melhor de cada opção, o retorno dos fundos hedge e a transparência e liquidez dos UCITS. A redução da liquidez no espaço alternativo compensa o prêmio de liquidez alfa? Essa é uma boa pergunta. Uma das dúvidas frequentes dos nossos clientes é se existe alguma estratégia para fundos hedge privados que pode ser aplicada no formato dos UCITS. Eu posso citar as estratégias de menor liquidez e de ativos problemáticos, por exemplo. Existem mais restrições em se tratando do uso da alavancagem e de acordos de swap, por exemplo, o que significa que há uma certa deterioração alfa nos UCITS. So all of these restrictions mean that there is some alpha erosion that you're subject to in the UCITS space. Portanto, a principal pergunta é: você será compensado pela redução do alfa nos UCITS? Nossa empresa faz a alocação para gestores de UCITS, criando contas gerenciadas em nossos próprios portfólios, que oferecemos aos clientes. Uma de nossas regras é assegurar que essa redução no alfa seja compensada ou mais do que compensada. Por exemplo, nós temos investido em fundos UCITS multi-estratégias e notamos uma deterioração do alfa em se tratando do crédito, porque o gestor tem uma quantia limitada de crédito, de alavancagem e de concentração, o que significa que há uma redução do alfa para esse determinado gestor. Por outro lado, em se tratando do produto, o gestor normalmente cobra 1,5% de comissão e cerca de 20% de taxa de desempenho, enquanto nos fundos UCITS, o gestor cobra apenas 1%, sem taxa de desempenho. Se considerarmos um retorno de 10%, você teria que pagar 1,5% de comissão e 2% de taxas de desempenho, somando 2,5% em comparação com 1% dos produtos UCITS. Portanto, você economiza 2,5% mais do que compensando a redução do alfa. A análise de cada caso é individual e por isso o processo de diligência é tão importante para garantir que você seja compensado ao investir em fundos UCITS. E qual é a posição dos UCITS no portfólio de um cliente? Eu acredito que há lugar para diferentes instrumentos. Em se tratando de fundos hedge, se você tiver acesso a algum prêmio de liquidez, você pode investir nesses fundos e será compensado por ele. Mas se você não tiver acesso aos prêmios de liquidez e quiser acesso rápido ao seu dinheiro diariamente, lembrando que o produto que oferecemos tem liquidez diária, a melhor opção são os UCITS. Eu acredito que, eventualmente, os clientes acabam ficando sem quase nenhuma liquidez em um portfólio, por acreditarem não precisar dela imediatamente e poder investir em fundos hedge offshore. Por outro lado, para o meu outro portfólio, onde eu preciso de liquidez, eu posso investir em UCITS, que são menos sensíveis aos mercados de equity de títulos e oferecem liquidez diária. Muito obrigada por conversar com a gente, Pascal. Obrigado pelo convite.